americano, cuja adaptação ao modelo europeu implica prudência. Esse é o primeiro dos elementos. Mas eu vou tentar ser cínico sobre o cinismo, para colocar aqui uma questão. Um dos fenómenos pelo qual se pode analisar o cinismo dos jornalistas, particularmente pelo seu discurso tendencialmente crítico e cujos limites verificamos na intervenção que foi feita, discurso predominantemente crítico sobre o exercício da vida política, não poderá ser interpretado como um conflito, esse sim tipicamente moderno dos nossos dias, de uma luta pela influência. Jornalistas e políticos, e por exemplo no caso português, não têm carreiras tão diferentes como isso. Ou seja, a sua origem social, particularmente quando vamos para os parlamentares, a sua educação, o seu acesso a bens culturais, as suas literacias, o seu grau de escolarização não é tão diferente como isso. E ambos lutam por um bem escasso na sociedade contemporânea, talvez o mais escasso de todos os bens, a influência. A influência é um bem escassíssimo e com a influência vem dinheiro, recursos, vida, condições de vida. E na luta por esse bem escasso da influência, jornalistas e políticos pescam nas mesmas águas, na medida em que, em ambos os casos, o seu sucesso profissional e a sua carreira profissional vem da capacidade de influência e também o seu sucesso material. Portanto, se nós quisermos ser cínicos sobre as fontes do cinismo, há aqui muito de competição por um bem escasso, que é a influência, e por num terreno que é muito mais próximo em termos de perspectivas de vida e de carreiras do que se pensa. Mas há também um fenómeno que seria interessante estudar, que é o diferente comportamento dos jornalistas em certos países, como em Portugal, por exemplo, mas em Itália, também é verdade, o caso italiano também conheço, em relação aos políticos de classe alta e de classe baixa. Ou seja, os jornalistas são muito mais agressivos na parte de baixo do sistema político. Nós tivemos talvez um exemplo de toda uma teoria dessas coisas no Independente, que teorizava exatamente o exercício de um jornalismo que ia para o homem da meia branca, sobre o qual havia não apenas uma crítica, mas uma crítica de gosto, e um exercício de criticismo que é muito mais próximo do terreno comum, da vida comum, do que se faz em relação aos verdadeiros poderosos, quer os do dinheiro, quer os da cultura, quer os que têm outro tipo de lados. O caso do Berlusconi é típico. Eu conheço pessoalmente Berlusconi, que é a pessoa mais agradável com que se possa estar. Devem imaginar, no conjunto dos políticos, o Berlusconi é uma pessoa agradabilíssima para se estar, porque a maioria deles são muito aborrecidos. O Berlusconi não. Conta anedotas, diverte-se, acha graça às coisas, faz-se pintar à entrada e à saída das salas por uma maquilhadora, porque há sempre o risco de aparecer uma câmara de televisão. É de facto uma excelente companhia e é de baixo. Berlusconi é um político de baixo. E, portanto, a crítica ao Berlusconi, como a crítica aos políticos de baixo, é sempre mais poderosa porque engloba problemas de gosto e de cultura, esses sim, tipicamente elitistas. Era um fenómeno que, no cinismo dos jornalistas, valia a pena ser analisado na medida em que a cultura ainda mantém restos de um estatuto de privilégio, de um estatuto de intangibilidade, que evidentemente também está a perder, que outro tipo de saberes académicos, funcionais, profissionais, estão a perder.